Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos da Academia de Man, como você deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai continuar com as nossas tendências para 2024, falar um pouquinho sobre o que vai bombar para cabelo de adolescentes ali, pessoas mais jovens. Bora lá. E antes que eu entre em todos os detalhes para vocês, mostre aquelas fotos de inspiração como vocês já estão acostumados. Já peço que faça aquela paradinha como a gente pede aqui no YouTube, né, cara? Que é curtir, compartilhar, comentar e, claro, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre que chegar qualquer vídeo novo você fique sabendo, receba aquela notificação. E também não deixe aí de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Nude Man, e acesse nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Vamos parar de enrolação e partir aí para essas dicas. Então, rapaziada, assim como os outros cortes, os outros estilos aí de cabelo para o ano que vem, o cabelo pessoal mais novo vai manter a mesma linha ali desse ano, que é a pegada mais volumosa, mais texturizada, nada muito certinho, com os fios muito bem definidos, vai estar bombando aí para o ano que vem, fechado? Então os cabelos mais volumosos vão ser bem melhores. E dito isso, o primeiro estilo que a gente vai começar aqui é o médio texturizado com low fade, que basicamente é o corte que eu estou utilizando aqui, onde você vai ter um cabelo mais médio, com a finalização em V na parte de trás, então ele vai ficar mais volumoso aqui e vai ter essa finalizaçãozinha em V. E aí você vai fazer o low fade, que é justamente ou o degradê ou o undercut, né, que é só uma raspagem de máquina, nessa parte mais baixa apenas do seu cabelo, fazendo toda a moldura também fechando ali com o V. O bem legal desse corte é porque dependendo de qual que é o tipo de cabelo que você tem, ele vai acabar finalizando de um jeito. Como eu falei, o cabelo mais volumoso vai estar melhor, então você que tem um cabelo ondulado, cacheado, ele naturalmente, só com uma hidrataçãozinha legal, ele já vai ficar armadão ali bonito. Se você tem o cabelo mais liso, aí é legal que você passe um grooming, que quase sempre ele dá um volume maior pro seu cabelo, ou pega a pomadinha de fixação ali baixa, média, e dê uma amassadinha no seu cabelo, para dar essa textura que a gente precisa. Como eu falei, de acordo com o seu estilo de cabelo, ele vai dar uma finalização diferente, como você está vendo aí nas fotos. O Fox Rocks é outro estilo que eu falo bastante aqui, acho que eu falei em quase todos os anos, desde que comecei a gravar vídeo de tendência, acho que já faz uns 5 anos aí. Ele é bastante legal e ele é bastante jovem também para a galerinha adolescente. A linha que a gente definiu aqui de cabelo adolescente, gente mais jovem, é que é um cabelinho um pouco mais ousado ali, a pegada realmente que é menos clássica, e quase sempre porque os caras mais jovens gostam de utilizar, né, cara? O Fox Rocks, ele sofreu algumas modernizações durante os anos, ele basicamente é um cabelo que a galera chamava de falso moicano, ainda chama, onde você tem o cabelo da parte de cima com um pouquinho mais de altura, só que ao invés de ele ser super pontudo e alto como era o moicano, ele é um pouquinho mais para frente e menos alto. Então você vai direcionar o seu cabelo um pouquinho para frente e na parte de trás ele vai ter uma finalização em V, onde a parte que tem volume desse V também vai ficar um pouquinho mais volumosa. Na região lateral você pode utilizar um degradê, um undercut, um risco de navalha se você quiser, e aí realmente nessa região da frente tenta direcionar o seu cabelo um pouco mais para frente. Até a questão do topete, ao invés de jogar ele para cima, joga ele também nessa mesma direção um pouquinho mais para frente e menos para o alto. A modernização que ele sofreu foi que antes o pessoal utilizava pomadas de fixação mais forte, onde ele ficava com os fios bem definidos ali, retinhos, meio para cima, meio para frente, como eu acabei de falar. Com essa parada da textura, do volume, do cabelo desconectado, o que você precisa fazer é tentar manter esse direcionamento do seu cabelo, só que com os fios menos definidos. Com isso você vai pegar uma pomada de fixação um pouco mais baixa e assim como eu falei para a galera do cabelo liso e tudo mais, você vai dar uma desconectada, vai dar uma amassada no seu cabelo, mantendo a direção sem mostrar que os fios estão certinhos, retos ali pra frente. Então você vai dar uma bagunçadinha nele, mas mantendo a direção. Se você já tem o cabelo cacheado, ondulado e tudo mais, pode você dar essa direção, ele já vai estar desconexo, então vai ficar bem interessante também. O buzz cut é um outro corte muito legal, que na verdade ele é coringa para qualquer coisa, para qualquer idade. Se você às vezes não curte muito o estilo do seu cabelo, não consegue achar um corte que você ache legal, o buzz cut pode servir para você, porque nada mais é que aquele corte simples, mais raspado, onde você pode raspar uma máquina inteira ou fazer aquela pegadinha de deixar, por exemplo, máquina 0 ou 1 na parte lateral e máquina 2, 3 na parte de cima, só para dar essa diferenciação de tamanho, podendo aí dar aquela brincada de fazer um degradê, né, ou algum tipo de disfarce, colocar algum risco de navalha, fica bem interessante também. Como eu falei, uma ótima opção para você que às vezes não acha um corte tão legal. Ele é um corte clássico, ele vai estar legal, ele vai cair bem com quase qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de cabelo. Então realmente, às vezes, para tirar a sua dúvida, você pode utilizar esse que é bem mais seguro.
O Spike Hair com Temple Fade também é um cabelo que vai bombar bastante pro pessoal aí mais novo, pra molecada, porque ele é um cabelo que ele realmente dá um ar ali bastante ousado pro pessoal, que ele basicamente é um cabelo que tem muitas pontinhas. Claro que nos anos 90, que foi quando ele bombou, ele era um cabelo com gel ali, onde o pessoal pegava várias mechas com gel e ia espetando o cabelo. Aquela galera punk, rock, né, naquele estilo dos anos 90, anos 80, fizeram muito isso. Ele veio repaginado agora, obviamente, pro ano 2024, ano 2023, onde você vai ver sim as pontinhas, só que o seu cabelo vai ser bem menor e você não vai precisar utilizar um gel. Coloca uma pomada de fixação ali mais mate, menos forte, para ele também ter um movimento. Então você vai entrelaçar os seus fios para não ter aquela questão de um cabelo mais bem definido e vai deixar algumas pontas mais soltas ali. E você consegue fazer isso com topetes, consegue encaixar num Focus Rocks, por exemplo. Ele mais vai ser um acessório para você utilizar para ficar ainda mais diferente, né? Então você vai deixar umas pontinhas, vai deixar ele um pouquinho mais espetado, sem estar com os fios super coladinhos e bem definidos, que é a pegada do ano que vem. Que vai ficar bem legal, e o Temple Fade nada mais é que você fazer esse belo degradê na região lateral e deixar essa parte de cima mais pontuda, como eu acabei de falar. O corte blindado ele ficou bem famoso em 2019, 2020 mais ou menos, e como eu falei também no vídeo de cabelo, se não me engano, casual, ele vai se manter, ou ele está voltando aí para o ano de 2024, nesse finalzinho de 2023, mas com algumas diferenças, né? Se você não conhece o corte blindado, é aquele corte que ele era um cabelo super alto, super bem definido, onde tinha meio que um topete lateral que vinha todo de lado e utilizavam ali algum certo fixador, onde o cabelo ficava com alguns vincos ali, então ele ficava com alguns buracos, onde assim, como se tivesse passado o dedo, esse vinco do dedo ficasse ali no seu cabelo. E aí, obviamente, nesses vincos ficava com um colorido muito grande, aquele degradê de várias cores, ou uma degradê de uma cor única. O que está se modernizando um pouco para esse ano, está se modificando, é que tiraram um pouco a cor dele. Então, ou ele vem sem cor, só com esse estilo, ou ele vem com uma cor única um pouquinho menos chamativa. Aí, claro, dependendo do que você gosta, se gosta de cor, pode colocar. Às vezes, aquele degradê de branco, de platinado, que está bastante alto ainda, né? O platinado, o loiro, você pode fazer, fica bem legal. Um outro corte muito legal, utilizado aí principalmente por atletas aí americanos, de futebol americano, de basquete, é o Burst Fade, cara. Que basicamente ele é como se fosse um moicano, só que um pouquinho mais grosso e um pouquinho mais baixo. Basicamente você vai raspar as laterais com degradê, né? Ou com realmente só raspadão mesmo, se quiser brincar com alguma coisa de risco de navalha, fica à vontade. E aí nessa parte central você vai deixar a faixa inteira dessa parte de cima com volume. E aí algumas pessoas colocam ali um nudred, se tem um cabelo crespo, colocam um nudred, pinta um pouquinho as pontas ali, que fica nos nuds, fica bem legal. Se tem o cabelo cacheado, ou também fica muito interessante, porque ele já vai ficar volumoso por inteiro, porque o mesmo tamanho que tem quase na parte de trás vai estar na parte da frente, então ele vai vir uma faixa inteiriça, sem estar tão alta, mas vai ter muito volume nessa faixa. Então é bastante interessante que o cabelo cacheado do lado você só vai deixar ali, manter uma hidratação, fica bem interessante, fica legal. É óbvio que tem o cabelo liso novamente, tem que utilizar com ladinha de fixação baixa, fixação média para manter o movimento, dá uma amassadinha nele ali, dá uma bagunçada e mantém essa questão do direcionamento de altura e essa faixa inteiriça desde a nuca até ali o seu topete. O High-Low Mohawk é um outro corte muito legal e também bastante moderno aí para a molecada utilizar, que basicamente ele é uma repaginação ali do moicano também, onde vai deixar mais na parte central essa faixa de cabelo. Então, ao contrário do que a gente acabou de falar do Burst, que é um cabelo completamente largo, que pega toda a região de cima e da nuca, né, que tem uma faixa bastante larga aí no seu cabelo inteiro, o High-Low, ele basicamente vai ter essa faixa um pouquinho menor ainda, então vai ter raspagem no seu cabelo até no comecinho da parte de cima do seu cabelo, deixando só essa faixa. E muitas vezes, ao invés de simplesmente deixar ele bagunçado, você vai jogar ele levemente para trás e também a parte da nuca também levemente para baixo. Então ele não vai ter altura para cima, você vai jogar ele todo para trás ali, vai ficar bastante interessante. Tem muita gente que acaba também descolorindo as pontas, platinando, e aí você decide o que fazer. Também interessante é que esse cabelo ele é originário ali dos indígenas, por isso que eles realmente gostam de fazer essa pegadinha raspada e simples, só que só na região central, para dar uma identidade aí para a tribo deles. Uma outra coisa interessante que você pode fazer para modernizar o corte é nessa região, é óbvio, fazer algum risco de navalha, fazer algum desenho, que é sempre bem positivo. E rapaziada, para finalizar esse corte que vai bombar para molecada de 2024, é sempre interessante, sempre aconselhável
até se você não escolher nenhum corte daqui, né, e tudo mais, você pode adicionar alguns elementos no corte que você já tem, e quase sempre é legal que você adicione duas coisas, né, ou pelo menos uma delas. O primeiro são os degradês, né, quase sempre o pessoal já utiliza, né, tá bem popular o degradê, que ao invés de fazer o cabelo raspado, você fazer aquela progressãozinha de máquina, fazer aquela parada de começar na 0, ir para 1, ir para 2 e progredindo até chegar no volume maior do seu cabelo. Ele fica mais estiloso e mais chamativo do que uma máquina única ali na parte lateral, né, quase sempre. E também, claro, você fazer algum desenho de risco de navalha também vai trazer uma modernidade e também vai dar essa pegada mais casual aí, galerinha mais nova, com mais atitude. E rapaziada, foi isso. Videozinho bem rápido para vocês, para mostrar aí todas essas tendências para cabelo adolescente, de galerinha mais jovem. É sempre legal aqui comentar, como eu falo em todos os vídeos de tendência, que não são só esses cortes que vão estar bombando, vão ter muitos outros. Eu expliquei a linha geral de estilo. Então, aqui a gente só separa alguns que a gente tem certeza, e claro que ficou alguns de fora. Se você conhece algum, pode comentar aí, ou se você não quer mudar o seu estilo, mas pegou alguma referência, também essa é a ideia, é você pegar inspirações e criar o seu estilo próprio, fechado? Comenta qual que você mais gostou, e claro, não esquece de fazer aquela paradinha que a gente comentou lá no começo do vídeo, que é curtir nosso vídeo e tudo mais, e claro, seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Nudman. Está no site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Quando o assunto é cosméticos masculinos, a gente tem todas as melhores marcas do mercado, principalmente a nossa própria. Tem aqui nossos lançamentos do meu lado, que é o shampoo balm e óleo para barba, esse branquinho, sabonete. Sem contar que a gente também já tem nossa linha antiga, que é o nosso Elixir crescimento de barba, e também nossa pomadinha para cabelo, fechado? Como também sempre falou aqui no finalzinho do vídeo, cara, a gente está presente nas plataformas de podcast, porque a gente grava o nosso podcast próprio toda terça-feira, às 8 horas da noite aqui no YouTube, que é gravado aqui em formato de vídeo normal, e aí se você não tiver esse tempo para assistir, você pode pesquisar nessa plataforma de podcast, fica só ouvindo no seu correr do dia, e se você curtir, cara, precisa de a gente ao vivaço terça-feira, manda essa pergunta que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!